Estamos de volta com o nosso programa Espaço Feminino. E, como eu disse, eu recebo hoje duas mulheres exemplos, sim. Com certeza, nós poderíamos estar aqui cheia de mulheres dividindo o nosso espaço. Mas eu convidei essas duas de propósito mesmo. Por quê? Eu conheço a história delas, tenho certeza que muitas e muitos de vocês também conhecem. Mas, sobretudo, são histórias que nos inspiram, porque, às vezes, nós nos abatemos por tão pouco e elas enfrentaram tanta coisa e não se abatem. Que exemplo! E também para a gente se motivar a escutar um pouquinho. A Elizabeth Almeida, ela que é mãe do Tiaguinho. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Ludmila. Boa noite, pessoal de casa. A sua vida com a da Estela, meio que com histórias completamente diferentes, mas meio que se cruzam quando a vida faz você parar também. Parar por um acidente, mas que tinha muito mais para te mostrar? Com certeza, Ludmila. Eu acho assim, a dor, ela tem um endereço certo. Ela tem um endereço certo. E esse endereço foi exatamente na minha casa, porque eles eram 4 adolescentes que sofreram um acidente. O meu foi o único arremessado para fora do veículo. Eram 4 adolescentes diferentes, assim, de casas diferentes. De famílias diferentes, né? E o meu foi o único arremessado para fora do veículo, o único que deu uma parada cardíaca no local do acidente, o único que quebrou 2 braços, teve uma escoriação muito grande no pé direito e nas costas também teve muitos machucados. Ele perdeu muito sangue. Então, o endereço da dor, ele é certo. Ele nunca foi errado. Eu diria para você que o Sedex da dor, ele vai até a sua casa. E é rapidinho. E não adianta correr. Que muda é a forma que a gente recebe. Isso que eu ia falar agora. Não adianta correr porque ele... Bom, a gente, né, já tem algo predestinado, que a gente, né, vai passar por aquilo, não adianta correr. Mas como é que você, diante daquela situação, vendo seu filho jovem, né, praticamente morou num hospital, você teve que, muitas vezes, dormir até no chão para estar do lado dele o tempo todo, segurar na mão dele, passar a sua energia, que eu sei lá de onde que você tirou. Acho que Deus tinha um canal direto com você, te mandando essa energia para que você pudesse passar para ele. Mas como é que foi isso tudo? Como é que uma mãe tem que, de repente, dar uma guinada de 360, não, que volta no ponto, mas 180, né, para dar continuidade a uma vida completamente mexida? Foi assim, o dia do acidente, ele estava bem, engessou os braços, ficou internado. Daí nós ficamos no hospital 3 dias e ficamos mais 5 em casa. Aí marcou a cirurgia, eles fizeram todo o processo cirúrgico, pré-cirúrgico, estava tudo ok, e ele entrou para o bloco cirúrgico. Naquele momento eu até fui fazer prova, eu estava me formando em técnica e meio ambiente na Advice, e eu fui para a escola despreocupada. Quando eu voltei, meu filho não estava no quarto, isso já eram quase 10 horas da noite. Meu filho saiu do quarto para ir para o bloco cirúrgico às 4 horas da tarde. Eles disseram para mim que às 6 horas me entregaria a ele. E aí foi onde ele deu a parada cardíaca, às 7 horas da noite. E eu queria entender, eu estava sem entender. No momento, a enfermeira foi chegando, já foi me amparando, e disse para mim assim: o seu filho está na UTI, em coma. Mas aí eu não me perguntei, por que não? Não me perguntei, foi tão louco. A dor é tão grande que eu não me perguntei por quê. Só no outro dia, aí eu fui embora, aí eles me levaram até a UTI. O meu filho estava estático, parado, gelado, boca aberta, os olhos, pupila toda dilatada. Eu disse assim: Deus, eu quero que você dê vida para o meu filho, porque o meu filho está morto. Foi o que me veio na hora. Eu falei: Senhor, dá vida para o meu filho, é tudo que eu te peço. E assim eu fui embora para casa. Às 3 horas da manhã eu consegui dormir porque eu tomei remédio.
E aí nós pegamos as malas, né, lá no quarto, as coisas dele, as minhas coisas, e nós fomos para casa, eu e o pai dele. Chegando em casa, eu consegui dormir porque eu tomei um remédio antidepressivo. Acordei 3 horas da manhã e ele falando assim para mim: mãe, eu estou sentindo tanto frio. Porque ele sente muito frio. Ele usa cobertor na época do calor, ele sente muito frio. Aí eu liguei para a Cleusa, que é uma pessoa maravilhosa, que eu quero muito agradecer ela, que foi assim, sabe, foi uma estaca para mim, a Cleusa lá naquele hospital. Até então eu não tinha conversado com os médicos. Eu falei para ela, falei: Cleusa, vai até a UTI, por favor, e coloca um cobertor no meu filho. E assim ela fez. Aí eles até brigaram com ela, né? Não pode, ele estava com uma febre de 40 graus, ele estava já começando uma pneumonia dupla, e ele estava assim com a pupila toda dilatada. Então eu lembro assim que eu pedi foi vida para Deus. No outro dia eu consegui abrir a Bíblia. Eu falei: eu preciso, Senhor, o Senhor tem que me dar um porquê. Assim, o desespero é tão grande que a gente praticamente obriga a Deus a te dar uma resposta. E ela veio rapidinho. Eu abri no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 47 a 54. Falava assim: teu filho vive porque você pediu. E ele, a febre o deixou a partir das 7 horas de ontem, que foi a primeira parada cardíaca que ele deu. Uhum. Até então eu não sabia de nada, porque eu estava na escola fazendo prova. E aí Deus falou para mim: seu filho vive porque você pediu. Então, naquele momento na UTI, isso eram 10h30 da noite, ele deu vida para o Tiago. Então, isso para mim basta. Quando nós transferimos, aí foram 4 dias de muita angústia. No outro dia, os médicos chamou gente para conversar e disse que não sabia o que tinha acontecido. Simplesmente deu uma parada cardíaca de 5 minutos e depois mais uma de 7. E aí foram 12, né? E aí eles não sabem, até porque eu tenho eles de coração, até convidei um dos médicos para fazer parte da equipe, porque um já é o próprio médico, né, que é ortopedista, e o outro a gente convida, assim, do gosto da gente. E eu convidei exatamente o meu patrão. E aí que eu trabalhei para a esposa dele, de faxineira, a Carolina, que é o doutor Eduardo Atanabe. Queria muito agradecer ele e o doutor Alexandre Tolias, são do meu coração. Então você conseguiu tentar entender e perdoar. Isto. E aí eu perguntei para o doutor Eduardo, ele falou assim: você tem a noção da gravidade do quadro do seu filho? Eu falei: tenho. Depois de 2 dias ele estava na UTI, eu fui trabalhar para Carolina. O doutor Eduardo chegou na hora do almoço e me disse assim: ô Beth, ou você tem uma fé muito grande de dar inveja, ou você não tem noção da gravidade do seu filho. Eu falei: tenho. O meu filho na UTI eu consegui trabalhar, porque não adiantava, eu não poderia ficar com ele as 24 horas do dia. A sua vida continuava. Tinha muita coisa lá fora para você fazer. Mas e aí, como é que você conseguia essa força? Como é que você conseguia seguir sua vida diante da gravidade do quadro dele? Porque eu passei a orar muito, passei a ler muito a Bíblia. Eu passei para a igreja evangélica, mas eu não tenho ainda muito aquele conhecimento ainda, sabe, do evangelho. Então eu procurei, porque eu não procuro no evangelho aleatoriamente. Eu procuro a saber da dor, por exemplo, enfermidade, né? Quando você está na enfermidade, tem vários capítulos da Bíblia que te mostra, te dá um porquê. Porque eu não tinha resposta, até então eu não tinha resposta. Com 4 dias nós levamos ele para o hospital regional, porque ele precisava de mais máquinas na UTI, para ele sobreviver, ele não respirava. Então o quadro dele durante 4 dias no hospital Nossa Senhora de Fátima foi estado gravíssimo, sedado e respirando artificialmente. Então assim, não adiantava, eu falei para mim mesma, não adiantava eu querer um boletim falso. Você queria... Dói muito. A realidade... Dói muito. Nua e crua. Até mesmo para você entender aquilo tudo. Mas você estava preparada. Dói demais, Ludmila, quando eles chegam para você. Infelizmente, que eu digo que felizmente, meu filho, Deus deu a vida para ele porque eu pedi. Mas, infelizmente, o boletim, ele é massacrante. Ele é. A Estela aqui deve saber te contar
até melhor do que eu. Ele é muito real. E frio, né? Frio. Tá ali. É, eu falo que ele é frio. Não tem palavras de calculista. consolo nem emoção. Fato, né? É É um um fato. Então, assim, eu Muda sabia... como a gente recebe. Isso, não adiantava eu ficar desesperada. Então, o Tiago precisava de mim. E aí, ele foi para o hospital, ele tinha, parece que 2 ou 3 minutos para chegar no hospital regional. Foi uma sexta-feira, 6 horas da tarde, ali naquela rua da Vesúvio. É muito veículo, né? O trânsito muito congestionado. Mas aí, Deus é tão maravilhoso que eu pedi para ele, abre caminho. E se você falar assim, não, gente, mas isso é muito milagre. O doutor Eduardo, que foi o paramédico do SAMU, mas o motorista do SAMU, que já havia socorrido meu filho no dia do acidente, isso depois foram 9 dias, o que aconteceu? O doutor Eduardo falou assim, mas como que esse menino está aqui? Eu salvei ele deu uma parada cardíaca, eu consegui reanimá-lo. Então, assim, ele ficou super constrangido, mas tudo bem. Pegou ele lá na UTI e levou para o hospital regional, eles gastaram 1 minuto e meio. Chegou lá, o doutor Thales ia fazer uma cirurgia para fazer um catéter no cérebro dele, né? Por causa da pressão, né? Craniana. E aí ele olhou ele, fez os exames e falou, não, eu não posso operar o Tiago. Ele não tem condições nenhuma, ele está com uma pneumonia dupla, eu não posso. E assim ele mandou a gente para casa, isso era uns 10 horas da noite, quando eu fui embora para casa. E ele falou, não quero vocês aqui, vocês não podem acompanhá-lo. Amanhã vocês vêm à 1 hora da tarde, que era a visita da UTI. E assim nós fomos. Cheguei lá, o Tiago tinha muita mioclonia. Eles disseram que ele estava com edema cerebral muito grande. Eles disseram que ele estava com uma pneumonia dupla. E hoje? Como que ele está? Hoje o Tiago está assim, uma consciência mínima, responde pouco, mas o pouco que ele responde é satisfatório para mim. Porque eu vejo o Tiago o seguinte... Se Deus deu a vida para ele, a vida basta para mim. E eu consigo força nele. E você consegue ainda trabalhar fora, fazer suas faxinas ou não? Agora, não. Você é 100% Tiaguinho? 100% Tiaguinho, é verdade. Eu diria para você, Ludmila, que meu dia não tem 12 horas, ele tem 24, 46. E vai. Sabe? Que luta. Daqui a pouquinho, a gente vai mostrar a Beth em casa, e aí a gente vai ver como está realmente o Tiaguinho. Então fiquem ligados, porque já já eu volto. E o Espaço Feminino volta. Vamos conhecer agora um pouquinho da rotina da Beth, que mudou completamente? Veja só. Há 2 anos, parou a vida dela para cuidar de Tiaguinho. O filho se recupera em casa. O dia de Beth é longo. Na parte da tarde, de 1 até no máximo as 3 horas, assim, umas 2 aspirações só. Agora, quando ele está aqui de manhã, que eu trago ele de manhã, umas 5 horas da manhã, eu aspiro mais ou menos umas 10 vezes, até na hora do banho. Mas normalmente a gente coloca... Essa é a sua rotina? Todos os dias, dia e noite. Meu dia, eu falo que nem tem 12 horas. 24? 24, 24. Tem dia que 2 horas da manhã eu tô lá pondo roupa no varal. E venho, cuido dele para depois eu ir dormir. Então a gente aspira a tráqueo, aí a gente vem, aspira nariz. Porque fica mais fácil, Simone. Normalmente, quando o horário da dieta, que é agora às 9 horas, é bom a gente aspirar, porque o paciente, quando ele está secretivo, que a gente dá a dieta para ele, normalmente ele dá refluxo. Se você, se ele tossir assim, normalmente ele dá refluxo. Se ele fizer muita força para tossir, e aí sai aqui, comida aqui. Então é bom a gente deixar bem limpinho, sempre na hora das dietas. E agora o Tiago, esses tempos agora, Simone, depois que ele trocou a sonda de alimentação, a gástrio, ele tá de regime, viu? O doutor Denner achou ele assim, bem pesadinho. E ele falou que normalmente paciente não pode ficar obeso porque a gordura costuma ir pro fígado. Porque ele quase não movimenta, né? Então ele tá tomando mais assim, sopa de legumes, né, Tiago? É o dia inteirinho sopa de legumes.
Depois que aconteceu o acidente com o filho, esta mãe largou tudo para se dedicar a ele. Salão de beleza, por exemplo, é uma realidade distante desta mulher. Não faço. Já vai para 2 anos. Você sente falta disso? Ou você nem pensa nisso? Para te falar a verdade, eu me olho no espelho e falo, gente, eu estou precisando de arrumar um pouquinho. Né? Igual hoje mesmo eu comentando com a Ludmila, mas e aí eu acho que a minha hora vai chegar de eu cuidar de mim. Porque na época, quando os meus filhos vieram morar com o pai, eu queria estar ali, eu fiquei muito depressiva, eu queria estar ali com eles do ladinho ali, lavando a roupa deles, cuidando, lavando tênis, aquela coisa de mãe, né, mãe coruja, né, Tiago? Você tá emocionado, meu bem? Mamãe tá conversando com a Simone. Você tá ouvindo? Você está ouvindo a mamãe, ó? Tiago, tudo bem, meu filho? Mamãe vai cuidar dele com o maior carinho, sabe, Simone? Porque ele também cuidava da mamãe. Tá vendo como que ele já entende? Né, meu filho? Você já cuidou da mamãe, agora a mamãe vai cuidar de você. Mas a gente não sente falta de nada, não, Simone. A gente, quando tá trabalhando, a gente costuma gastar muito, passear muito, né? E aí, quando acontece uma coisa dessa na sua vida, tudo para. E aí, eu não tô sentindo falta de nada. De nada, de nada. A força desta mulher tem nome: fé. Eu aprendi assim que se você perdoa, se você tem fé, se você acredita assim que tudo pode mudar um dia, porque o diagnóstico do Tiago nós não sabemos, né? Então a medicina hoje ela não cura o Tiago, né? Mas eu vejo no Tiago que ele já é o próprio milagre de Deus. E eu acho que isso é a fé. Porque a gente sofre muito. Mas se você perdoa, se você é humilde, se você tem fé, tudo fica mais fácil. Quando o Tiago estava internado no hospital regional, eu queria assim, quando os médicos, o Dr. Thales falou que eu vinha embora para casa, eu falei, mas como? Meu filho não fala, meu filho não anda, meu filho não conversa comigo. Então assim, eu já tinha visitado pessoas e tive pessoas na minha família que ficaram acamadas, né, em casa de tia, mas aí você não presta atenção, não. Você não sabe o quanto dói, o quanto é doído e tem recurso, uma pessoa acamada em casa. E aí eu aprendi que o tempo é de Deus, porque todos os dias que eu acordava, dormindo no chão do hospital regional, eu pensava assim, eu deitava assim naquela ilusão tão grande, tão imensa, de que no outro dia ele estaria sentado na cama conversando comigo. E aí a gente sofre demais. Então, a partir do momento que você entrega a pessoa que você mais ama para Deus, porque eles não são nossos, e aí você consegue vencer tudo. Você consegue vencer tudo. E aí você pede para Deus transformar aquela dor, aquela ferida assim que... A ferida na gente, na minha família, Simone, por alguns minutos, né, ou segundos, foi uma ferida tão grande que abriram e que eu falo assim, que ela pode levar anos para curar ou não, sabe, Simone? E eu não sei se essa ferida vai se curar. Eu só sei que Deus é o remédio e que alivia a dor. Alivia a dor e alivia, eu acho assim, eu falo que Deus é o anestésico, porque eu acho que essa ferida nem casca ela cria. Ai, Deus. Se é que dá para dizer mais alguma coisa, se é que dá para dividir esperança, alegria, fé, o que você diria para as mulheres, especialmente que estão nos vendo, nos assistindo, para que às vezes abatem por tão pouco. E às vezes é preciso tão pouco para a gente ser feliz? Eu diria para todas as mulheres o seguinte, que eu acostumei que a vida é feita de superação, aceitação e renovação.
E que se você pedir a Deus, transforma tudo que eu estou sentindo hoje de ruim em coisa boa, aí Ele transforma. Em fé e esperança, de momento. Ele vem e coloca a mão e transforma. Beth, eu quero agradecer assim, do fundo do meu coração. Olha, muitas pessoas mandaram recadinho pela internet, pelo telefone. Você, para a Beth, meu carinho, força nessa sua jornada. A Elvira aqui da NTV. A Vitória manda um super beijo. A Wanda te manda um super abraço. Beth, para a Estela também, tantas outras pessoas ligando. Mas olha, do fundo do meu coração, muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui hoje. Eu acho que realmente nos motiva a ter uma fé muito maior, ou acordar, se ela estiver adormecida. E obrigada por vocês abrirem realmente seu coração, a porta, né, das suas casas, para contar, dividir com a gente essa bela história de superação, acima de tudo. E assim, eu quero agradecer a Beth hoje, porque eu vi realizado aqui um milagre mesmo. Que a gente às vezes ouve muito dizer assim, transforma a dor em amor, que as coisas ficam melhores. Às vezes isso é só um discurso. E eu vi na experiência dela que ela vive isso. Ela recebeu a dor, acolheu, mas ela não parou na dor. Ela ama o filho, ela cuida com tanto carinho, que isso se transformou em amor. E é isso que faz o dia dela mais leve. Então, obrigada, Beth. Obrigada a você. E realmente, você falou a coisa mais certa. Eu transformei a minha vida em amor para dar o amor para o Thiago. Parabéns. Obrigada. Obrigada de novo pela presença das duas. Que bom, fundo da minha alma, ter vocês duas aqui hoje. A Roberta vai entregar flores para vocês. Muito obrigada. Eu tenho uma ali como uma homenagem. Obrigada pelas flores. A Beth me deu flor também. E a gente vai para o intervalo. Fiquem ligadinhos aqui que já eu volto.